sexta-feira! Uau! Olha, está a ver aqui este cenário magnífico. Digo já onde estou, no Tagus Park. Aliás, já agradeci aqui ao Pedro, o dono da Movie Light, que montou aqui este setup hoje para eu poder fazer o programa em direto com esta vista maravilhosa. Ali ao fundo, como você vê, o Rio Tejo. From Lisbon to the world. E eu digo isto porque também tenho amigos lá fora que veem isto. E não são portugueses, não são necessariamente portugueses. Bom, edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de outubro do ano da graça de 2021. Without further ado, vamos lá então aos temas de hoje. Não sem antes lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, na próxima semana iremos ter um Corporate Vision e vai ser sobre como avaliar o seu negócio, como avaliar a sua empresa. Em segundo lugar, na próxima semana, na segunda-feira, pelas 16h30, vou entrevistar a Presidente da Euronext de Lisbon e o Secretário-Geral da APFIP, João Pratas, que também foi meu colega na faculdade, e vamos falar sobre o mercado de capitais, sobre poupança e também um bocadinho sobre este disparate monumental que foi criarem um englobamento. Imagine só, Portugal tem um mercado de capitais deficiente, com problemas, precisa de liquidez, precisa de investidores e você em cima ainda faz englobamento. Chama-se a isto tiros nos pés. O que é extraordinário nesta brincadeira é que a Euronext de Lisbon e o próprio Governo criaram um grupo de trabalho para estudar como é que se recupera o mercado de capitais em Portugal. Pronto, na altura em que o estudo está pronto, tunga em cima do mercado de capitais. Chama-se isso de não ter qualquer estratégia para o país, percebe? Que é aquilo que o Dr. António Costa é useiro e inveseiro. Bom, vamos então ao período de ordem do dia. Isto foi só um extra para lhe dizer que vou entrevistar estas duas pessoas na segunda-feira, às 16h30, integrado naquela de Investment Series, né? Já fizemos sobre cibersegurança, já fizemos sobre finanças comportamentais e agora vamos analisar o mercado em geral. Bom, antes da ordem do dia, Fernando Medina e o seu magnífico tacho, entre aspas, no ASEP. Está a ver a vida de político? Estas pessoas não fazem nada fora da política, está a perceber? Como dizia alguém aí no Facebook há dias, bem, há pessoas que quando saem destes cargos políticos têm para onde voltar, há pessoas que não têm para onde voltar, porque nunca fizeram nada na vida a não ser política. Bom, deixa-me fazer uma pergunta. Se fosse você que tivesse deixado de ser político, neste caso, não assumir um cargo de vereador na Câmara Municipal de Lisboa, você tinha à sua espera um tacho como este que Fernando Medina vai ter no ASEP? Está a ver porque é que existe um divórcio cada vez maior entre o eleitor médio e os políticos? É por causa destas coisas. Aquela asserção de que eles safam-se sempre está aqui plasmada nesta história da nomeação de Fernando Medina para o ASEP. Eu gostava que me explicassem seriamente o que é que Fernando Medina vai fazer no ASEP que justifique a sua ida para lá. Bom, parece que faltam 15 das 124 obras de arte da coleção de João Rendeiro. Já agora, parece que ninguém fez uma auditoria prévia ao que lá estava. Eu estou-me a rir, mas isto é trágico, percebe? Isto é a imagem da justiça portuguesa, está a perceber? É impensável, isto é impensável. Bom, já agora uma coisa, você reparou há dias, eu acho que lhe comentei aqui, reparou há dias que quando Paulo Guichard, que era o outro administrador do BPP, que estava a viver no Brasil, regressou, aterrou no Porto, as autoridades judiciárias engavetaram-no. E eu comentei com quem estava nesse dia ao pé de mim a fazer a Cor do Dinheiro, a dizer assim, olha, isto é a justiça portuguesa que está de má consciência, porque sabe que fez um mau papel com o João Rendeiro e agora quer fazer qualquer coisa. E nessa altura a pessoa que estava ao meu lado, que por acaso tem formação jurídica, disse-me assim, vais ver que isto vai correr mal, porque aquela sentença não transitou em julgado. Como você sabe, quando uma sentença transita em julgado, quer dizer que você já não pode fazer mais nada. Não há recurso passível daquilo, então você vai mesmo cumprir a pena. Ora, aquela sentença, dizia-me a pessoa que estava comigo, não tinha transitado em julgado. E, portanto, dizia-me ele assim, tu vais ver que isto vai correr mal. Dito e feito. Ontem,
o Supremo Tribunal acabou por decretar a libertação de Paulo Guixar. Como não podia deixar de ser, porque aquela sentença não tinha transitado em julgado. Sabe o que é isto, não é? O pessoal fez má figura e agora quer fazer qualquer coisa para mostrar que está a fazer qualquer coisa. Bom, levaram sopa ontem. Agora aqui a questão é, alguém vai ser responsabilizado por estas decisões? É claro que não. A malta precisava de mostrar que estava a fazer qualquer coisa. Nem que fosse uma coisa mal parida, percebe? Como foi o caso. Bom, sobre Paulo Guixar e a sua pena, veremos voltar a falar um dia destes. Isso é outra história. Bom, a Universidade Católica, numa análise de conjuntura, diz que o crescimento económico, não só este ano, como no próximo ano, sobretudo no próximo ano, vai ficar muito abaixo do que diz o Governo. O Governo prevê 5,7%, a Católica aponta para valores de 4,3%. Eu confesso que isto me passou-me um calafrio pela espinha, porque a diferença é muito grande. E se isto for assim, nós podemos ter um próximo ano difícil, mas difícil mesmo, inclusive do ponto de vista orçamental. Havemos de explorar este assunto mais tarde. Bom, ponto seguinte. Viu ontem a história de só os putos com mais de 16 anos é que podem ir às touradas. Copinhos de leite do pano, está a perceber? Deixa-me fazer uma pergunta. Isto é por causa da educação das crianças? Mas se os miúdos, entretanto, estiverem no Pornhub, sabe o que é o Pornhub, não sabe? Está a ver? Com os telemóveis e os iPads e coisas do género, ou os computadores, já ninguém está preocupado. Está a ver isto? A malta acha que tem que estar um polícia atrás de cada pessoa, nem que seja jovem, que é para condicionar o seu comportamento. Depois nós vemos uma série de alçapões onde os miúdos podem fazer o que quiserem. PAN, ok? Não se esqueça, P-A-N, ok? Isto é fundamentalismo idiota. Não há outra forma. E o Sr. Dr. António Costa só se deu a isto porque está à rasca e precisa dos votos do PAN. Está a perceber? E vêm aí mais disparados. Alguns deles bem graves, como vamos ver hoje. Bom, a TAP finalizou ontem o despedimento de 72 pessoas. Ainda estamos no período de ordem do dia. E eu que pensava que este governo era anti-despedimentos e que vai fazer uns fretes agora ao PCP em matéria de legislação laboral também por isso. Eu pensava, pelos vistos estou enganado. Então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Primeiro ponto, médicos. Ontem soubemos também que enfermeiros, aliás, já sabíamos de enfermeiros, mas ficámos a saber que os farmacêuticos também vão fazer greve no próximo mês. A greve dos médicos vai ser de 3 dias. Enquanto isto, a senhora Ministra da Saúde assobia para o lado. Na semana passada, no Parlamento, quando foi questionada sobre o caos no SNS, ela diz, não, está tudo bem aqui, está tudo bem ali e tal, há umas falhas já, mas cá estamos nós para isso. Para isso para quê? Para não fazer nada? Para assistir a esta brincadeira que é a degradação brutal do sistema de saúde e deixar os portugueses à sua mercê? É isso? Bom, ontem a senhora Ministra foi ao Porto, aos militantes socialistas, está a ver? Aos militantes socialistas, como se não devesse era explicar isto melhor ao país. Fazer aquela figura do camarada, como dizia o Manuel Pizarro, camarada Marta Temido, camarada para ali. E ela, encantadinha, a dizer, é a primeira vez, desde que me deram o cartão, que eu venho aqui como militante do Partido Socialista. Oh, minha senhora, eu quero lá saber que você tenha cartão. E o que é que você anda a fazer com os militantes socialistas? O que a senhora devia estar a fazer nesta altura é explicar aos portugueses porque é que o Hospital de Leiria está no estado em que está, porque é que o Hospital de Setúbal está no estado em que está e porque é que nós vamos ter uma greve de médicos, enfermeiros e farmacêuticos. É óbvio. É porque a saúde não está bem, a senhora não resolve o problema e devia estar na rua. Não é? A doutora Marta Temido devia estar na rua. Em vez disso, está a falar aos militantes socialistas, não é? Com conversas sobre camarada para aqui, camarada para ali. Isto é mesmo a República das Bananas. Em qualquer país a sério, se calhar tinha havido uma manif não muito simpática para tratar da saúde a estes temas. Atenção que eu não estou a sugerir violência, ok? Bom, já agora, a malta que ainda continua a gritar por causa dos combustíveis, vou repetir o que disse aqui ontem. Pessoal, vão fazer uma manif para a porta do António Costa. Ok? Ele é que merece.
porque os impostos sobre o combustível estão de 60% e ele não os baixa. Está a ver? A culpa é do governo. Deixem lá as gasolineiras em paz. Façam uma manifa à porta do Sr. Primeiro-Ministro, em São Bento. Bom, ponto seguinte. Eu continuei a analisar o orçamento nos últimos dias e vou-lhe afiançar isto. O orçamento tem mesmo lá umas bolsinhas que é para garantir cedências que vão ser feitas. Mas pior que as cedências que vão ser feitas, como você vai ver pelas notícias de ontem, é que o Governo prepara-se para ceder ao PCP em matérias graves da legislação laboral, como a história da caducidade das convenções da negociação coletiva, percebe? Das convenções de negociação coletiva. Uma coisa gravíssima que vai agravar mais os problemas de contexto e os custos estruturais e os problemas estruturais que a economia portuguesa tem. Isto é um pontapé nas empresas, aquelas empresas que o Sr. Primeiro-Ministro diz que está a ajudar, está preocupado, e o raio que o parta. Não está nada. O Sr. Primeiro-Ministro está preocupado com a sobrevivência no poder e está-se marimbando para as empresas e para as famílias. Ele quer aguentar-se no poder. Mais nada. Para onde é que vai o país daqui a 5 anos? É-lhe irrelevante, porque ele vai estar em Bruxelas, num outro sítio qualquer, está a perceber? E vai deixar a porcaria para trás, como o Guterres deixou, como o Sócrates deixou. Percebe? E o drama disto tudo, que me custa mesmo como analista, é perceber que o português não aprende. Porque pessoas destas já deviam estar na rua há muito tempo. Mas não se esqueça, ele está lá porque você o pôs lá. Ponto seguinte. Ontem acabaram-se as dúvidas. Paulo Rangel vai mesmo ser candidato à liderança do PSD. Bom, eu tenho a dizer algumas coisas sobre isto. Primeiro, a disputa pela liderança nos partidos é uma coisa normal. Não vale a pena dramatizarmos isto. A gente pode perguntar assim, faz sentido fazer desta maneira ou faz sentido fazer daquela? Mas eu acho, sinceramente, que no PSD as coisas têm sido bem conduzidas. Ao contrário do CDS, como você sabe. Tem-me ouvido dizer aqui. E o que é que eu quero dizer com isto? É que Paulo Rangel está a fazer bem o seu trajeto. Rui Rio está frustrado. Mas é natural. Porque ele, apesar de tudo, não houve assim um mau resultado nas autárquicas e agora estava à espera de ganhar o elan para as legislativas. Eu, pessoalmente, acho que Rui Rio não tem jeito nenhum para aquilo e acho que, for às legislativas, vai levar o turbanho do Partido Socialista. E, portanto, sou daqueles que acham que o PSD deve mudar de liderança. Paulo Rangel nunca foi o meu candidato, mas entre Paulo Rangel e Rui Rio, prefiro Paulo Rangel. Paulo Rangel assumiu isto ontem e ainda bem. E acho que Paulo Rangel está bem rodeado. Agora, aqui a questão é perceber como é que o mal perder e onde é que chega o mal perder. E o mal perder teve ontem Rui Rio, quando ia entrar para o Conselho Nacional e diz assim, bom, o que a gente teve nos últimos dias foi um assalto ao poder. Assalto ao poder? Desculpem. É democracia interna dos partidos? Ou alguém violou as regras? Eleições diretas marcadas para dia 4 de dezembro. Deixem os militantes falar. Se Rui Rio ganhar, continua lá. Em minha opinião vai ser uma desgraça. Se Paulo Rangel ganhar, é a democracia a funcionar. O que é que vai acontecer, não sei. Que eu não sou capaz de fazer previsões sobre o que é que vai acontecer nas legislativas de 2023 se Paulo Rangel for candidato a primeiro-ministro contra António Costa, ao contrário de Rui Rio. Não sou capaz de fazer essas previsões. Mas enfim. Bom, vamos ainda na política. Como você me ouviu dizer aqui ontem, está tudo bem com o som. O senhor Primeiro-Ministro, o senhor Presidente da República resolveu botar uma de hardliner. Vocês ponham-se finos, porque senão há eleições. Ponham-se finos, votem o Orçamento de Estado. Bem, eu, como lhe disse aqui ontem, a suspeita que tenho é que Marcelo quis acelerar o processo. As negociações, quis garantir cedo que o Orçamento fique aprovado, quis garantir e acelerar a mudança no PSD. Bom, como você viu também, eu tenho a sensação, por aquilo que aconteceu ontem, eu acho que o Presidente cometeu um erro, sinceramente. Porque não era a altura para ter falado. A altura para ter falado era daqui a uma semana ou duas. Podem dizer, também, mas ele assim preveniu uma coisa mais grave. Não sei, eu sinceramente, como lhe dá isso aqui, acho que não vai haver coisas mais graves. Mas enfim, acho que Marcelo se excedeu. Tentou condicionar os partidos, a reação não foi muito boa, como viu de Rui Rio também não foi muito boa antes de ontem, e Marcelo ontem já veio dizer assim, bem, atenção, isto das cedências não quer dizer que os partidos tenham de renunciar ao seu ideário. Bom, isto é uma espécie de passinho atrás, depois do chega para lá,
com que algumas pessoas deram a Marcelo e pelas reações que houve. O que é que isto quer dizer? Marcelo quis forçar, não sei se conseguiu obter o seu objetivo, mas a verdade é que a reação dos partidos levou a querer ser um bocadinho mais moderado. Vamos ver como esta novela vai terminar, se bem que eu estou absolutamente convencido que não vai haver problema nenhum, que isto está tudo são favas contadas e você não vai ter crise política e o orçamento vai ser aprovado. Bom, vamos mudar de assunto e vamos para a economia. Uma pergunta que os espectadores me têm feito nos últimos dias é, então mas espera aí, com esta subida toda dos combustíveis e dos transportes, isto não vai ter efeitos nos produtos, nomeadamente na inflação e até nos serviços? Eu estou convencido que vai. Primeira questão. Isto é uma coisa para manter durante muito tempo? Nós não sabemos. Sabemos é que se você for ver os contratos de futuros para a energia, luz, por exemplo, a partir de abril as coisas começam a cair. E, portanto, aquilo parece entrar na normalidade. No mercado dos combustíveis é um bocado diferente. E nós não temos a certeza do que vai passar. Mas uma coisa é certa. As empresas começam já a olhar para isto. Primeiro as transportadoras e depois as empresas que beneficiam disto, nomeadamente os grossistas e os retalhistas. Começam já a falar em aumento de custos dos transportes e eles já estão a pagar muito dinheiro. O que é que isto quer dizer? Que nós podemos ter, dentro de pouco tempo, uma subida de preços. E uma subida de preços depois ninguém sabe onde é que vai parar. Ou seja, quando estas subidas de preços aparecem, depois ou seja, os preços sobem e depois dificilmente baixam. Ontem, por exemplo, numa inauguração do centro de logística da Sonai, o responsável já admitia que eles estão a ter aumentos de custos. O que é que isto significa? Que não vai demorar muito que estas empresas comecem a fazer repercutir no preço final dos produtos aquilo que é a subida dos combustíveis e a subida do custo de transporte. Primeira questão. Segunda questão, como sabe também, de cada vez que nós temos estes spikes, não é, do disparo do preço dos combustíveis, as empresas transportadoras começam a gritar. Bom, eu compreendo as dificuldades que elas estão a passar. Mas há uma coisa que não compreendo. Então, quando os preços baixam, vêm cá para baixo, não dizem nada. Está tudo bem. Metem dinheiro ao bolso. Mas quando os preços estão a subir, ó tio, é preciso apoios do governo, é preciso benefícios fiscais e o diabo a quatro. Assim não é? Porque, então, se querem fazer um serviço à sociedade, é quando os preços baixam, também baixem preços. Mas isso está quieto ao tio, não é? Portanto, convinha que houvesse alguma coerência nisto, se bem que eu reconheça que as empresas de transportes estão aqui a passar um mau bocado. Bom, vamos mudar de assunto também, porque de vez em quando a gente apanha aqui umas surpresas muito grandes. A primeira foi que parece que o PCP continua para aí a dizer que existe folga orçamental. Eu nunca percebi o Manual de Finanças Públicas do PCP. E também suspeito que nenhum deles ninguém percebe. Porque, repare, num país com um déficit acima do limite que está fixado por Bruxelas no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e um país com uma dívida que ainda há pouco tempo estava nos 135% do produto interno bruto, folga orçamental é coisa que não existe. É óbvio que o PCP vai continuar a debilitar esta lenga-lenga porque lhe dá jeito. Isto é uma estupidez. Não faz sentido nenhum. Já agora uma coisa. Andam todos preocupados, o PCP e o Bloco de Esquerda, com a história das pensões. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você sabe quanto é que pesam as despesas com o sistema de pensões no conjunto da despesa total do Estado? Sabe? Quase 33%. Diga-me uma coisa. É a altura para estar a brincar com pensões? Isto não põe em risco a sustentabilidade do sistema? Pergunta que fica feita. Segunda questão. Ainda em matéria de dívidas e de déficit e do peso que isto tem para o contribuinte. Ontem ficámos a saber, e a notícia é da TVI, está tudo bem com o som, ainda bem, a notícia é da TVI, que o governo se esqueceu de avisar Bruxelas que limpou, puf, como eu lhe disse ontem, Magic Wand, varinha mágica, limpou 1.800 milhões de euros de dívida da CP. O limpou é um eufemismo, porque como já lhe expliquei também, esses 1.800 milhões de euros vão cair sobre os seus ombros, ok? Tal qual os 3,7 mil milhões de euros da dívida da TAP. Mas há um pormenor. É que no caso da TAP, o governo falou com Bruxelas. No caso da CP, não. O argumento do Dr. Pedro Nuno Santos, que é um tipo que gosta muito voluntarioso, gosta de fazer tudo e mais alguma coisa, e às vezes pisa processos, e neste caso pisou este processo, o argumento é, aquilo não é um valor importante e, portanto, nós não temos que comunicar isto a Bruxelas. Bullshit. Bruxelas não costuma gostar destas coisas. E eu espero, sinceramente,
que a DGCOM, que é a Direção-Geral de Concorrência, olhe para esta história do limpar 1.800 milhões de euros da CP. Sabe porquê? É porque isto é uma ajuda de Estado. E como você sabe, os tratados proíbem isto. A menos que a Comissão Europeia se pronuncie sobre o assunto e aplique remédios, que é assim, olha, vocês vão meter lá dinheiro, mas a empresa vai fazer aquilo. Foi o que fizeram com a TAP e vão fazer ainda mais com a TAP. Eu espero que faça isto com a CP. Sabe porquê? Que é para acabar esta impunidade, percebe? Com que os sindicatos da CP trabalham e para acabar com esta impunidade com que os governos despejam para cima do contribuinte milhares de milhões de euros de dívidas, que não significam mais do que milhares e milhares de euros de impostos que caem sobre os seus ombros. A propósito, sabe ver porque é que o António Costa não baixa o imposto sobre os combustíveis? É para meter dinheiro nestas porcarias, percebe? 1.800 milhões de euros da CP que, puf, desaparecem de um momento para o outro. Está a perceber? É assim que o Governo gera as finanças públicas. É assim que o socialismo gera. Despesa, dívida não há, pois não. Há para cima dos ombros dos contribuintes. Isto é uma absoluta vergonha. Bom, e para final, vamos terminar com uma notícia que lhe vou dar. Garanto-lhe que o Governo não vai fazer aquele aumento extraordinário das pensões em agosto do próximo ano, vai antecipar isto. E quando você ouvir isto, vai ver que eu vi o quê. Chegamos ao final do programa de hoje, 8.100 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Tenham um grande fim de semana, não volto a chatear e na segunda-feira às 8 da manhã cá estarei para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado, com licença e até a segunda às 8.